que que é música modal e como faz para entrar nesse universo tão profundo da música que transformou o Ian de um músico em um mestre filosófico. Imagina, gente, quem sou eu? Apenas um elo na corrente, olhe lá, hein? Um elo bem enferrujado. Mas qualquer pessoa que percebe o que você tá falando, é a mesma coisa que falando, o Guilherme é um mestre. Não sou, mas a gente percorreu uma estrada e a gente olhou de levinho, assim, pro espelho da consciência. Então as pessoas falam assim, poxa, eu achei que eu vim falar sobre música e eu tô falando sobre existência e consciência. Certo. Como é que eu faço pra começar essa caminhada? Por exemplo, contigo. E o que é música modal? Eu gosto muito desse termo da música modal. Por um lado, ele confunde algumas pessoas, porque você fala música modal, as pessoas falam, você tá falando de modalismo, de escalas. Na verdade, é um termo que os etnomusicologistas usam para falar sobre todo tipo de música que não é músicas que envolvem acordes. Ou seja, é tudo que é diferente do nosso sistema musical, aquele sistema do desencadeamento harmônico, de acordes. São músicas que não valorizam a harmonia, ou seja, elas optam por não ser... as notas não serem divididas todas como se fosse um tabuleiro de xadrez e tocadas simultaneamente, mas que elas tenham divisões diferentes. Que ela tem um processo transitório. Exatamente, assim. Onde a melodia, junto com o ritmo, vão ir através das formas musicais que vão ser, digamos assim, os juízes, né? Que vão te indicar como usar essas melodias, como usar esses ritmos para uma composição, para construir música. É um sistema que vai utilizar isso sem utilizar a harmonia. Então você vai ter uma outra forma de ver música. Como que você mostraria isso pra alguém, sei lá, no Ney ou no Bansuri? Assim, a diferença, assim, olha, isso aqui é uma música como a gente tá acostumado a ouvir. Isso aqui é o que eu tô falando que é música modal. Você consegue? Eu acho que, assim, uma forma de mostrar isso seria o seguinte. Quando você pensa num Ney aqui, num instrumento como esse, ele não é um instrumento que jamais vai fazer um acorde. Nunca a gente vai tocar duas notas ao mesmo tempo. Você pode ter até hoje, né, pessoas que estudam música modal há anos e utilizam acordes, fusionam, criam fusão. Mas ele é um instrumento que ele é feito 100% melódico. Cada uma desses buracos representa uma nota. Uhum. Então, cada um desses buracos vão ter um sabor, uma nota. Quando você traz uma can em questão, essas regras de linguagem elas vão ditar o comportamento de como essas notas vão ser tocadas. Por exemplo, por que uma can não é uma escala? Muitas vezes você tem dois macans que são tocados de formas diferentes porque eles vão ter uma coisa que eles chamam de atração ascendente e descendente. O que isso quer dizer? Que em vez de você ter um sistema de acordes, de troca de modal, você vai ter algumas técnicas de como interpretar e construir melodias. Então, por exemplo, você pode pegar a mesma estrutura musical. No caso aqui, eu vou usar uma escala básica que a gente chama de Ushak, que muitos macans, digamos assim, trabalham utilizando ela. Aqui eu só toquei apenas as notas dela subindo e descendo como se fosse uma escala. O modalismo, ele vai te trazer técnicas de como você pode interpretar essas notas de formas diferentes. E essa questão do ascendente e descendente, ele vai substituir essa questão da tensão que a harmonia causa, né? Então, na harmonia você tem aquela coisa de criar um acorde, e depois o 2-5-1, né? Movimentos harmônicos que vão dar temperos e sabores nas melodias. No caso aqui, o macan Ushak, ele é um macan ascendente. Então, ele é um macan que está todo concentrado na região grave, subindo pro agudo, para dominante, para... E o Murrayer, por exemplo, ele é um macan descendente. Então ele vai começar no agudo e vai descender até o grave. Como se eles tivessem, ambos dos macans, um centro gravitacional específico que atraísse eles para um lugar ou para o outro. Na raga tem muito disso, né? A raga é a música clássica indiana. Muito, porque é um sistema de música modal. Uhum. Então, a música indiana é música modal também. Que assim... Exato. Sabe? E você vê, você não tem acordes dentro da música indiana. Os ragas, eles também são pensados, vistos como temperamentos, com sabores. Então, usando esse exemplo, por exemplo, eu posso pegar essa escala e fazer frases onde cada macan vai ter uma frase típica que é só dele. Então, o Ushak, ele jamais vai ser um macan que eu vou sair tocando lá do agudo, vou fazer vários saltos de nota, porque se ele é ascendente, isso rege o comportamento dele para ser tocado de determinada forma. Então, uma frase, por exemplo, no macan Ushak.
Isso aqui é uma frase onde eu guiei essa melodia usando não só essas regras do ascendente e descendente, preservando esses intervalos, mas através do que eu aprendi auditivamente dos mestres, do próprio repertório, que traz esse centro melódico e fica repetindo esse padrão com melodias diferentes, mas repetindo esse padrão. Agora, usando essa mesma escala, olha o Makam Mohair. Então aqui eu toquei literalmente as mesmas notas, mas se você for observar, se a gente fizesse uma análise sobre como eu toquei essas notas, você vai ver que o Shak, mesmo que soe parecido para um ouvido que não é assim, que está ouvindo pela primeira vez, eu toquei algumas notas na primeira vez que eu não toquei na outra. Então eu comecei do agudo, fui para uma região e só entreguei o grave no final e depois já voltei para o agudo. O outro ao contrário, eu praticamente nem usei o agudo. Então, essas pequenas regras de linguagem que a gente vê, por exemplo, nos ragas ou nos makans, eles definem a nossa interpretação deles, de como a gente vai tocar eles, de como eles devem ser feitos. E aí que vem essa questão do sabor. Por exemplo, não é uma criação 100% sua. Quando você faz, por exemplo, uma macarronada, você segue uma série de ingredientes. Você pode colocar aquele seu tempero, né? Falar, olha, vou pôr meu manjericão. Mas quando você faz algo, você precisa do molho, precisa da pasta para que aquilo seja aquilo. O Makam, ele te traz isso também, ele traz um corpo sonoro, um idioma. Ele é um idioma para que você comunique, né? E cada uma desses Makans vai representar uma face idiomática da sua personalidade, do seu subconsciente, vai trazer algo quase como se fosse um... Por exemplo, a palavra Makam, muitas pessoas traduzem como estação, posição. E eu vejo isso de uma forma filosófica assim, estação, como uma estação do ano, né? Não é uma coisa que você pode só falar é quente ou é frio, você tem que vivenciar e você vai ver milhares de coisas que combinadas... E como um estado também, como humor, né? Como um humor.